Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de como resolver integrais de funções racionais utilizando a técnica de frações parciais. Preparados? Então vamos para a aula. Agora a gente vai começar a estudar o caso 2, que é quando aquele polinômio no denominador ele pode ser escrito como um produto de fatores lineares, sendo que alguns deles são repetidos. Então vamos ver o caso em que Q ele tem um fator linear do tipo ax mais b, que se repete r vezes. Então como é que vão ser as frações parciais caso o Q tenha um fator linear que se repete r vezes? A gente vai usar um a1 sobre ax mais b, daí a gente vai fazer mais um a2 sobre o mesmo ax mais b, só que agora a gente coloca ele ao quadrado e a gente vai aumentando o expoente aqui do termo. Então a gente tem até a ordem r, ax mais b elevado a r, a potência r, tá? Então é isso que a gente vai fazer, né? Pega um termo com aquele termo linear elevado a 1, depois ao quadrado, e vai subindo até o expoente que a gente tiver aqui, ok? Então vamos ver, por exemplo, se a gente pega uma função assim, ó, x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x ao quadrado, que multiplica x menos 1 ao cubo. Digamos que a gente queira fatorar uma função desse tipo. Notem que o Q já está escrito na forma de múltiplo de fatores lineares. Aqui a gente tem o cubo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai olhar. Esse fator é linear e esse fator é linear. Aqui a gente tem x menos 0 e aqui a gente tem x menos 1. O x está ao quadrado e o x menos 1 está ao cubo. Então o que esse teorema aqui está nos dizendo é o seguinte, que isso daqui vai ser igual a um a1 sobre o x na 1 mais um a2 sobre um x ao quadrado, e esses dois termos aqui são para esse x aqui. Depois a gente tem três termos para o x ao cubo, então a gente vai colocar, ó, um a3 x menos 1, depois a gente vai pôr mais um a4 x menos 1 ao quadrado, a gente aumenta a ordem do expoente, e para encerrar a gente coloca um a5 e coloca o x menos 1 ao cubo, que é a ordem que tem aqui. Então a gente vai separar em cinco frações parciais baseados no expoente, que é o número de vezes que eles repetem. Bom, agora a gente quer resolver uma integral como essa e a gente vai ter um exemplo, já adianto para vocês que vai ter um exemplo do nosso caso 2, porque esse denominador, a função Q, ela vai poder ser separada em um produto de fatores lineares, sendo que um deles é repetido duas vezes, ok? Mas antes de chegar em separar o denominador em termos lineares, né, como é o caso, a gente vai ver que a f que está sendo integrada, ela é imprópria. E a gente já viu que se a nossa se a nossa função racional ela é imprópria, a gente precisa começar dividindo o numerador pelo denominador. Então a gente vai pegar aqui, ó, o x na 4 e aqui tem um x ao cubo. Então eu vou pôr mais 0x ao cubo, aí eu vou pôr menos 2x ao quadrado e mais 4x mais 1. Tudo isso daqui eu vou dividir pelo x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, ok? Agora olha só, quando a gente quer dividir, a gente vê que fator que falta para chegar no x na 4? Falta um x. X vezes x ao cubo dá o x na 4. X vezes x ao quadrado fica menos x ao cubo. X vezes menos x fica menos x ao quadrado
mais x, e era isso. Só que lembrando que aqui a gente subtrai, né? Então, subtraindo termo a termo, a gente fica com 0. Aqui fica, muda o sinal, fica mais x ao cubo. Aqui fica menos 2 com mais 1, fica menos x ao quadrado. E aqui, 4x menos x fica mais 3x. Eu vou descer aquele mais 1 aqui, ó. Agora a gente tem um termo x ao cubo. E aqui a gente tem um termo x ao cubo. A gente vai colocar 1 mais 1. Porque com 1 eu multiplico por x ao cubo, eu fico com x ao cubo. Certo? Se eu multiplico x ao quadrado, fico com menos x ao quadrado. Na verdade, o mais 1 aqui eu vou ter o menos x aqui e o mais 1 aqui. E aí a gente subtrai. Lembrando que esse sinal aqui, ó, negativo, inverte os sinais de todos os termos de baixo. E aqui a gente vai ter 0. Aqui, menos x ao quadrado com menos x ao quadrado vai dar 0. Aqui mais com menos vai dar mais, então fica mais 4x. E aqui vai dar 0. Certo? Então a nossa f de x, ela pode ser escrita como x mais 1. E aí tem mais um resto aqui, ó, que é mais 4x dividido pelo nosso quociente, que é o x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, mais 1. E aí, quando a gente for integrar, a gente tem... Essa integral a gente sabe fazer e essa a gente sabe, é fácil. Agora, esse termo aqui, ó, a gente vai separar ele em frações parciais. Certo? E para a gente poder separar ele em frações parciais, a gente vai ter que analisar o quê? O q de x, ele é x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. E a gente tem que separar isso em termos. Só que nesse caso aqui, a gente pode ver o seguinte. Se a gente pegar o q de 1, coloca 1 no lugar do x, a gente tem 1 menos 1 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, o 1 é um zero dessa função. Então, um dos termos, a gente pode achar aqui, é o x menos 1. Porque se a gente coloca 1 aqui, dá 0. Então, um dos zeros da função é o x menos 1. E se a gente for pegar essa função e dividir pelo x menos 1 aqui, daí eu vou deixar para vocês fazer, porque dá bastante, sempre toma um tempo, né? O que a gente encontra? A gente encontra o que sobra aqui, ó, que é o x ao quadrado menos 1. Tá? Então a gente pode até verificar, ó, x com x ao quadrado dá x ao cubo, x menos 1 com x ao quadrado dá o menos x, x com menos 1 dá menos x, e menos 1 com menos 1 dá mais 1. Então tá aqui, ó. Só que esse termo aqui, a gente ainda pode escrever. Então a gente tem o x menos 1 aqui, e aqui a gente vai ter mais um termo x menos 1 vezes x mais 1. Ou seja, a nossa função q, ela vai ser um x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Tá? Então, quando a gente olha para essa função, a gente tem o caso 2, como a gente estava falando antes. O x menos 1 está ao quadrado, então tem dois termos lineares, x menos 1. E um único, x mais 1. Vamos ver como é que fica essa fração parcial agora. Então a gente tem esse termo já com o quociente fatorado, e a gente vê que esse termo ela é uma fração própria e a gente vai separar em frações parciais. Como a gente tem um termo linear repetido duas vezes, a gente vai ter um a sobre esse termo, e aí depois a gente vai ter que ter mais um fator com esse termo ao quadrado. Então a gente vai pôr um b sobre x menos 1 ao quadrado. Então toda vez que a gente tem esse negócio da repetição, a gente vai ter que ter um termo sem, um termo elevado a 1, um termo elevado a 2, e vai somando até chegar naquele expoente ali. E aí depois a gente tem um terceiro termo,
que é o c sobre x mais 1. Só que nesse caso é só assim, porque ele não se repete. Agora o desafio é encontrar o a, b e c. Então para isso a gente vai multiplicar todos os termos por esse denominador, que é o x menos 1 ao quadrado, x mais 1. E aí eu elimino ele daqui, a gente fica só com 4x nesse lado de cá. E no lado direito, o a, quando a gente multiplica por todo esse denominador aqui, ele vai ficar x menos 1, x mais 1. O quadrado desaparece por causa desse cara aqui. Agora o b, ele vai ser o seguinte, a gente elimina todo esse termo, sobra só o x mais 1. E o c vai sobrar o x menos 1 ao quadrado. Ok? Então, essa equação deve ser suficiente para a gente obter quais são os valores de a, b e c para obter as frações parciais naquela fórmula lá em cima. Aqui a gente pode usar tanto a questão de separar em termos quadráticos, termos lineares, né? O que está junto com o x ao quadrado, o que está junto com o x na 1, o que está junto com o x na 0, e a gente vai ter 3 equações, né, para obter o a, o b e o c. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou salvar isso aqui porque daí eu vou mostrar duas formas de a gente obter agora. Então tá salvo aqui. Assim. Então, a forma mais tradicional e que funciona sempre, né, é o seguinte. A gente tem 0x ao quadrado mais 4x mais 0. Aqui no lado esquerdo. No lado direito, o que a gente tem com x ao quadrado? Aqui a gente vai ter o a, ele está multiplicando x ao quadrado menos 1. Né? Fazendo esse termo aqui, esses dois termos. Aqui a gente tem mais um bx mais b, fazer termo a termo, né? E aí por último a gente tem mais um c, que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1. Ficou apertadinho lá, mas dá pra ver. E aí a gente tem um a mais c, que multiplica o x ao quadrado. Aí vezes o x, a gente tem o b menos 2c. Multiplicando o x. E aí depois multiplicando x na 0, a gente tem menos a mais b mais c. E agora a gente consegue fazer a nossa identificação. Porque a gente vai ver que o a mais c tem que ser igual a 0. O b menos 2c tem que ser igual a 4. E o menos a mais b menos c tem que ser igual a 0. Ok? Então aqui é um sistema razoavelmente simples de resolver. Existem várias formas de a gente fazer essa solução. Vocês podem resolver esse sistema. Se for mais complicado, pode usar álgebra linear, escalonamento de matrizes. Tem muitas formas de se resolver um sistema para a gente obter o a, o b e o c. Só que aqui eu quis salvar esse, eu vou deixar para vocês verificarem, mas eu quis salvar esse cara aqui para a gente usar a seguinte ideia. Ó, até eu vou trocar de caneta, tá? E a partir dessa equação aqui, a gente sabe que ela é válida para qualquer valor de x. Se ela é válida para qualquer valor de x, então ela vale para o x igual a 1 também. O que vai acontecer se a gente tem o x igual a 1? Ela tem que ser válida. X igual a 1, aqui a gente vai ter 0 e aqui a gente vai ter 0. Então a gente fica com 4 vezes 1 igual a b, e aqui a gente fica com 2. 1 mais 1. Certo? Então olha só, o b ele vai ficar 4 dividido por 2. Então o b é 2. Tá aqui, ó. Certo? O que acontece se o x for igual a menos 1? Se o x é menos 1, a gente elimina esse termo
e elimina esse termo, a gente acha o c ali, ó. Então a gente fica com menos 4 vezes menos 1, e ali a gente fica com c vezes menos 1 ao quadrado. Isso daqui é menos 2 ao quadrado, dá 4. Então o c fica menos 1. Ok? Aqui então a gente já tem o b e o c, agora a gente quer achar o a. Como é que a gente vai achar o a? Bom, a gente pode atribuir um outro valor para o x que seja conveniente. Só que a gente já tem o c e o b. Então eu vou, por exemplo, colocar o x igual a 0, porque ele elimina um monte de termos. Aqui a gente vai ter 0 igual, aqui ó, 0 e 0, então fica menos 1 e 1. Então menos 1 vezes a dá menos a. Aqui 0 com 1 fica 1, vezes o b, que é 2, então fica mais 2. E aqui o c fica 0, menos 1 ao quadrado fica 1, então mais c, só que o c é menos 1, então menos 1. Olha só, aí eu passo o a para cá e eu tenho 2 menos 1, então o a é igual a 1. Certo? Então vejam bem, a gente tem os valores de a, b e c e a gente pode continuar nossa conta a partir de agora. Não precisaria ter feito tudo isso daqui, mas esse daqui é o caminho tradicional que resolve que sempre vai resolver mesmo que a gente tenha mais termos. Agora, em algumas situações, a gente tem essa vantagem aqui de poder escolher valores convenientes para o x que vão nos dar informações sobre as constantes. E a nossa função agora vai ser aqueles dois termos que a gente tinha obtido na divisão, que é o x mais 1. E aí esses três termos aqui formam aquela fração, aquela função racional separada em frações parciais, o a, o b e o c, ok? E a integral da nossa função f, ela vai ser integral de x mais 1 mais 1 sobre x menos 1 mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado menos 1 sobre x mais 1 dx. Ok? E como é que vai ficar essa integral aqui? Ela vai ficar... O primeiro termo aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2. O segundo termo vai ser só x. Aqui a gente vai ter mais o ln do módulo de x menos 1. Certo? Aqui, elevado ao quadrado, vai ser então menos 2 sobre x menos 1. E aqui a gente vai ter menos o ln do módulo de x mais 1. Tudo isso mais uma constante, tá? Bom, daí fica para vocês verificar essas integrais, mas são integrais simples de verificar. E aí, olha só, esse menos com esse menos, podemos fazer uma razão, né? E aquela integral, olha só, a integral que a gente tinha antes era dessa função aqui, ó, x na 4 menos 3x ao quadrado, aliás, 2x ao quadrado, mais 4x, mais 1, dividido por x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1 dx, era um absurdo a gente imaginar em resolver essa integral, né? Porque nenhuma técnica nos apresenta uma resolução direta para essa integral. Mas, separando em frações, trabalhando a fração, a gente conseguiu que essa integral é igual a x ao quadrado é x mais x ao quadrado sobre 2 menos 2 sobre x menos 1 mais o ln do módulo de x menos 1 sobre x mais 1 mais uma constante de integração. Ok? Então tá aqui a nossa resposta. Bom, pessoal, existe um terceiro caso, uma terceira possibilidade, que é o seguinte: quando aquele q do denominador ele possui fatores quadráticos irredutíveis, mas sem repetição.
tá? Depois o quarto caso é quando há repetição, mas por enquanto a gente vai olhar sem repetição. Cada um dos termos quadráticos, fatores quadráticos irredutíveis, ele vai aparecer nas frações parciais um termo do tipo ax mais b dividido pelo fator quadrático irredutível, certo? E aí, como assim? Vamos ver um exemplo. Então, digamos que a gente tenha essa função racional e o Q já está separado em fatores irredutíveis. Então, tem um linear, que a gente já sabe o que fazer, tem um quadrático irredutível aqui e outro quadrático irredutível ali. Lembrando que os fatores quadráticos irredutíveis, eles acontecem quando o b ao quadrado menos 4ac é negativo. E aí, quando você vai realizar Bhaskara, né, para tentar achar o zero daquela função, você tem uma resposta imaginária, complexa. Então, não tem uma solução real para o problema. Então, não há um x dentro dos valores reais que satisfaça esse x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, não existe uma raiz real, porque a gente coloca aqui, esse b ao quadrado menos 4ac fica negativo. Aí vai aparecer um termo assim. Então, vamos lá. O primeiro termo que a gente tem aqui é um x menos 1, menos 2, que é um termo quadrático. Então, a gente vai pôr só um a sobre x menos 2. E ele é um fator quadrático? Não, um fator linear. E ele não está repetido. Então, é só isso daqui que vai aparecer, graças a esse termo. Agora, esse outro termo é desse tipo aqui. Então, a gente vai ter um termo bx mais c dividido por esse x ao quadrado mais 1. Certo? E aí, esse outro termo, a gente vai ter mais um daquele tipo. Então, a gente vai seguindo o alfabeto, né? A gente vai ter dx mais e dividido pelo x ao quadrado mais 4. Ok? E aí, claro, cabe o desafio de achar o A, o B, o C, o D e o E. O D e o E, desculpa aqui. Beleza? Então, é isso. Vê que conforme a gente vai passando pro segundo caso, pro terceiro, pro quarto caso, começam a aparecer mais fatores para a gente encontrar as frações parciais. Mas vamos ver um exemplo de como a gente resolve uma integral nesse caso aqui. Já estava esquecendo de mencionar que, eventualmente, quando a gente estiver trabalhando essas frações, essa função racional em frações parciais, a gente vai precisar utilizar essa integral aqui, que é a integral de 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, que é igual a 1 sobre a, arco tangente de x sobre a. Que é uma integral não tão óbvia, mas que a gente já aprendeu a resolver nas aulas passadas, ok? Só para destacar que nesse caso pode aparecer coisa assim, e aí a gente lembra dessa integral aqui já tabelada. Vamos ver o exemplo agora. Agora a gente vai tentar resolver essa integral, que é o 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é olhar se a função é própria ou imprópria, e a gente vê que essa daqui é a própria. E, sendo ela própria, a gente já vai para fatorar, né, para ver quem são os termos que a gente consegue reduzir o Q de x como x ao cubo mais 4x. Só que aqui o x ao cubo mais 4x a gente já pode tirar um x em evidência. Então, x igual a zero é uma raiz, e a gente fica com x ao quadrado mais 4. Só que x ao quadrado mais 4, ela é irredutível, né? Porque se a gente iguala isso aqui a zero, só tem a solução com raiz de menos 4. Então, não existe solução real. Então, tá aqui, já está irredutível. Aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter frações parciais, né? 2x ao quadrado menos x mais 4 dividido pelo x que multiplica x ao quadrado mais 4. A gente sabe que esse termo é um termo linear, simples, então vai só um a sobre x. E depois a gente tem mais um termo
que é daquele tipo que a gente postulou antes, né? Que é um teorema que diz que vai aparecer um bx mais um c sobre x ao quadrado mais 4. E essas são as nossas frações parciais. Aí a gente vai juntar esses termos aqui, a gente vê que aquele 2x ao quadrado menos x mais 4, que está no numerador, ele vai ficar o quê? O a multiplicando o x ao quadrado mais 4, mais o bx mais c multiplicando o x. Então aqui tem uma igualdade entre os numeradores. Quando a gente faz o múltiplo entre esses dois denominadores, coloca tudo no mesmo denominador, a gente tem essa igualdade aqui. E aí a gente pode achar isso daqui de várias maneiras. A gente pode, por exemplo, ver o x igual a 0, né? Daí a gente só fica com aquele termo lá. Então, ó, né? Vamos tentar resolver isso daqui de uma maneira mais engenhosa. Então a gente vai ver aqui, ó, se o x igual a 0, lembre, essa equação vale para qualquer x. O a, o b e o c tem que satisfazer essa relação para qualquer valor de x. Então, para o x igual a 0 tem que valer também. Então, se para o x igual a 0 tem que valer também, a gente põe 0, 0, 0, 0 e 0, sobra o que aqui? Sobra 4 igual a 4a. Então, o a fica igual a 1. Certo? Então, a gente já sabe que o a é igual a 1. Aí depois a gente pode ver, por exemplo, como que a gente reorganiza isso daqui, considerando que o a é igual a 1. A gente fica com 2x ao quadrado menos x mais 4 é igual, aqui a gente tem x ao quadrado mais 4, lembrando que o a é igual a 1, aí a gente fica com mais bx ao quadrado mais cx. Então, olha só, quem que está junto com aqui, bom, vou até melhorar aqui, eu fico com 1 mais bx ao quadrado mais cx mais 4. Viram que o 4 já está aqui? Então a gente tem 2x ao quadrado menos x mais 4. O 4 já está aqui, ok? O c é menos 1, não precisa nem fazer conta. Né? E 1 mais b é 2, então o b tem que ser 1. Então o b tem que ser igual a 1. Ok? Então aqui a gente tem as constantes, né? Os fatores 1 menos 1 e 1 aqui, que vão nos dar essa igualdade para resolver aquela integral. E a gente vai resolver ela agora. Então olha só, a nossa função que está sendo integrada, ela separada em frações parciais, né? A nossa função é essa daqui. Ela ficou 1 sobre x mais, lembrando que aqui era um a, né? Aqui a gente tem b mais c, bx mais c. Então o b é 1, o a é 1 e o c é menos 1. Então está aqui a função separada em frações parciais. Por que separar em frações parciais é importante? Porque a nossa integral, que era isso daqui, pode ser resolvida pela integral, né, de 1 sobre x mais x menos 1 sobre x ao quadrado mais 4 dx. Tá, professor, mas ainda tem um termo aqui. A gente vai separar esse termo, a gente vê que chega em duas integrais que a gente conhece. A gente fica com 1 sobre x dx, que a gente sabe que é o ln. Aí a gente fica com mais x sobre x ao quadrado mais 4 dx, que a gente também pode fazer uma substituição, chega no ln ali. E por último, a gente tem mais, aliás, menos, porque aqui com o menos, a integral de 1 sobre x ao quadrado mais
4dx. Lembra que a gente poderia chegar numa integral desse tipo, que é o arco tangente, tá? Então, aqui a gente sabe que é o ln do módulo de x, aqui é mais 1/2 do ln do módulo de x ao quadrado mais 4, pode verificar, faz uma substituição por u aqui no denominador, tá? E aqui a gente fica com menos, lembra como é que era a integral? É 1 sobre a, só que o nosso a aqui é 2, então fica menos 1/2 do arco tangente de x sobre 2. Mais uma constante, tá? E aí a gente tem a nossa integral. Bom, eu vou... É muito tempo para colocar aqui, eu vou colocar só a integral de f de x dx. E a gente sabe que a nossa f é esse cara aqui. Beleza? Então tá aqui a nossa resposta. Tá? Lembrando que a gente usou aquela integral que foi falado que a gente ia precisar. E tá aqui uma possibilidade de a gente resolver o caso 3. Essa integral então vai ser mais um exemplo do terceiro caso. Só que aqui a gente vê que ela é imprópria, né? O integrando é impróprio. E aí a gente tem que fazer a divisão, né, do numerador pelo denominador aqui. Mas eu não vou fazer essa operação, vocês já vão ver que é 1, não, vocês vão verificar, vou deixar para vocês verificar, que é 1 mais x menos 1 dividido pelo 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá? Como é que vocês vão verificar? Bom, você pode colocar o mesmo denominador aqui, ver todos os termos e ver como dá aquela mesma função. Agora, nesse caso, a gente vai tentar fazer a redução desse fator quadrático aqui, né? O nosso q, que é 4x ao quadrado menos 4x mais 3, e a gente vai olhar o seguinte, ó. Como é que fica o b ao quadrado menos 4ac, né? Como é que fica? Lembrando que o b aqui a gente tem menos 4, então a gente tem menos 4 ao quadrado, daí a gente tem menos 4 vezes 4 vezes 3, ok? Então aqui, ó, a gente tem 16 menos, que a gente tem 16 vezes 3, então a gente fica com 48, tá? Então dá um número negativo, né? Aqui a gente tem menos 32. Sendo ele negativo, a gente vê que é irredutível. Sendo ela um único fator quadrático irredutível, a gente não tem como reduzir essa função aqui, ela já está na forma de fração parcial, não tem como reduzir, ok? Por outro lado, o que a gente vai fazer para resolver a integral desse termo aqui? A gente vai completar quadrado para poder fazer uma substituição, tá? Então, nesse caso aqui, a gente sempre vai ter esse procedimento, ó. A gente vai completar os quadrados de forma que a f fique 1 mais aqui x menos 1. E aqui a gente vai pegar esse 4x ao quadrado menos 4x mais 3, ele vai ficar 2x menos 1 ao quadrado mais 2. A gente pode... cada um vai completar quadrado de uma forma, né? Mas a gente pode ver que aqui a gente tem o primeiro termo ao quadrado, fica 4x ao quadrado.
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo fica menos 4x. E aí aqui o segundo ao quadrado fica mais 1. Só que ainda falta esse mais 2 para completar o 3. Então a gente tem aqui, né, dessa forma. Por que a gente vai fazer isso? Porque agora a nossa integral, que era do 4x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 3 dx, ela vai ser igual à integral de 1 dx mais a integral de x menos 1 sobre 2x menos 1 ao quadrado mais 2, isso dx. Por que a gente faz isso? Porque aqui a gente vai fazer o mesmo que a gente fez antes. A gente separa em um termo, que a gente faz uma substituição simples, e no outro que a gente consegue identificar a integral que se torna o arco tangente. E a gente vai resolver isso agora. Bom, agora o que a gente vai fazer, a gente está procurando a integral da nossa função f, que é uma função racional, e a gente já separou ela, já fez a divisão. A gente já sabe que a f é igual a 1 mais x menos 1 sobre o nosso quociente. E o quociente, quando a gente completa quadrados, fica dessa forma assim. Quando a gente completa quadrados é conveniente porque essa primeira integral aqui a gente sabe resolver. Ela vai dar x, tudo bem. Agora nessa outra integral aqui, a gente, ao completar quadrados, fica evidente quem vai ser a nossa substituição. Vai ser o 2x menos 1. E o nosso du vai ser 2dx. Quando a gente pega o u igual a 2x menos 1, notem que aqui a gente tem u, mas aqui a gente tem x menos 1. Então, com essa substituição, a gente tem que o x é igual a 1 meio de u mais 1 meio. E quando a gente faz o x menos 1, a gente tira 1 daqui, a gente fica com 1 meio de u menos 1. Tá? Então vocês podem conferir e vão ver que esse x menos 1 fica 1 meio de u menos 1. Ok. Agora a gente pode resolver aquela integral, né? E o nosso integral original vai ser x, aqui é simplesmente x, né? E a gente vai ter mais a integral de... Aqui a gente tem 1 meio de u menos 1. Aí aqui a gente tem u ao quadrado mais 2. E o dx é 1 meio de du. Então eu vou pôr 1 meio aqui na frente. Eu vou pôr o du no lugar do dx. Né? Então o 2 passa dividindo, tem 1 meio de du. E essa integral aqui a gente ainda pode reescrever ela. Vou pôr aqui o x. Aqui esse 1 meio vem para frente, vai ficar 1 quarto. Ok? E aí a gente tem u menos 1. Esse u menos 1 a gente vai separar em duas integrais. A gente vai resolver a integral de u sobre u ao quadrado mais 2 du, que essa daqui é o ln, né? A gente já pode ver que dá o ln, menos 1 vezes a integral de 1 sobre u ao quadrado mais 2, que a gente já sabe que é o arco tangente, ok? Então, essa integral aqui vai ficar x mais 1 quarto. E aqui vocês podem fazer outra substituição, mas basicamente a gente vai ter 1 meio do ln do módulo de u ao quadrado mais 2. Ok? Porque a gente está resolvendo em u. Então eu vou deixar para vocês verificar isso aqui. E aqui menos 1 sobre raiz de 2 vezes o arco tangente de x sobre
raiz de 2. Tudo isso mais uma constante de integração. E a gente ainda tem que pegar o u e no lugar do u colocar o 2x menos 1. Não posso esquecer de fechar o parênteses aqui, né, o colchetes, porque afinal de contas esse 1/4 ele está multiplicando esse termo e esse termo, certo? Aliás, aqui não é de x e aqui é de u, tá? Bom, porque a gente tem uma integral em u. Agora a gente volta com o u sendo 2x menos 1. E a nossa integral da f de x dx, só que a f é aquela função 4x ao quadrado, desculpa, 4x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 3, certo? Daí a gente... Então aqui tem aquela função toda. Fica igual a x. Aqui a gente tem 1/4 vezes 1/2 fica mais 1/8 do ln, né? Do módulo do... Quem que está aqui é o x ao quadrado, é o 2x menos 1 ao quadrado, que é o u, mais 2, certo? E aqui a gente tem menos 1/4, só que a gente tem 4 e aqui a gente tem raiz de 2. E aí a gente põe o arco tangente de... Aqui quem é o u é o 2x menos 1 sobre raiz de 2 mais a constante. Ficou apertado ali, mas está aqui a resposta final. Ok? Então vejam que no caso 3, às vezes, a gente não vai precisar separar em frações parciais. Mas, eventualmente, a gente vai ter que resolver uma integral, usar essa integral aqui da função 1 sobre u ao quadrado mais 1a, né, como identificado como um a ao quadrado, aqui 1 sobre o a, né, se o a ao quadrado é 2, o a é raiz de 2. Tá? Daí vocês verifiquem lá na resolução. E a gente tem aqui o arco tangente do u, que está ao quadrado aqui, sobre o a, que é o raiz de 2, ok? Verifiquem, confiram bem direitinho. Aqui eu fiz alguns passos meio rápidos, mas chegando naquela resposta final aqui, certo? Essa é a solução da nossa integral. Então, para a gente encerrar o caso 3, é importante fazer uma observação, que sempre que a gente tiver uma função, um termo, né, um fator, que o denominador ele é um fator irredutível, né, porque afinal de contas o b ao quadrado menos 4ac vai ser menor do que zero, então esse fator aqui é irredutível, a gente vai ter um termo desse tipo aqui, né? E para a gente resolver a integral de um termo assim, o procedimento é esse, ó. Completa quadrados no denominador. Então a primeira coisa que vai fazer é completar quadrados no denominador. Aí a gente vai fazer uma substituição, certo? Que vai chegar a uma integral do tipo, exatamente como a gente fez no exemplo, c vezes u mais d. Tipo, um número vezes u mais outro número, dividido por u ao quadrado mais um número ao quadrado de u. E esse tipo de integral aqui, ó, a gente sempre vai separar em duas, e esse primeiro termo aqui sempre vai ser um ln do módulo de alguma coisa, e essa integral sempre vai ter um arco tangente de alguma coisa, ok? Na verdade, do u sobre a. E aí está dado as respostas. A gente vai ter que usar a integral do ln e a integral, né, essa integral que dá o ln e essa integral que dá o arco tangente, ok? Sempre vamos fazer isso. Sempre que tem um termo assim, a solução é completa quadrado no denominador e faz a substituição para ter uma integral dessa forma que a gente separa em duas, que a gente sabe resolver. Beleza? Vamos ver o quarto caso agora. Então o que vai acontecer na quarta possibilidade é se o q de x
ele for fatorado e ele possui fatores quadráticos irredutíveis, só que alguns desses fatores sejam repetidos. Como assim? Imagina que o q de x ele tem fatores do tipo ax² mais bx mais c, sendo que o b² menos 4ac é menor do que zero, ou seja, é um fator irredutível. E ele está, aqui eu coloquei ao quadrado, mas eu queria colocar na r vezes. Ele aparece repetido r vezes. O que vai acontecer com a fatoração, né? Então, no caso, a função racional, que é um polinômio p sobre um polinômio q, ele vai ser separado em termos que vão ter uma soma. E a soma vai ter termos assim, ó. A1x mais B1 dividido por esse termo aqui, que é o ax² mais bx mais c, que é o próprio fator irredutível aqui. Só que a gente vai somar ele com um A2x mais B2, tá? E aqui a gente vai colocar esse fator ax² mais bx mais c ao quadrado. Então aqui está na ordem 1, aqui está ao quadrado. Só que a gente tem r vezes, então a gente vai somar na ordem 3, na ordem 4, na ordem 5, até chegar na ordem r. Então a gente tem uma rx mais um br dividido por ax² mais bx mais c elevado a r. Qual o valor de r? Bom, se o r é 1, que nem era o caso 3, aí a gente só tem um termo assim. Se o r é 2, aí a gente tem esse mais esse. Se o r é 3, tem esse e esse mais 1. E a gente vai até a ordem do r, ok? Então a gente vai ver como trabalhar com esse tipo de fatoração a partir de agora. Bom, pessoal, agora a gente vai usar o que a gente já aprendeu sobre frações parciais para tentar construir as frações parciais que são equivalentes a essa função racional aqui. Claro que aqui a gente já tem separado em fatores irredutíveis, só que a gente tem que saber quais são as formas dos termos que vão aparecer aqui. Então tudo depende do denominador, e a gente já tem aqui ó, que o denominador tem um termo linear único, outro termo linear único, um termo quadrático irredutível e outro termo quadrático irredutível, só que esse daqui está repetido 3 vezes. Então como é que vai ficar a fatoração para uma função dessas? Então o que a gente vai ver? O primeiro termo aqui é um x. Então a gente vai ter aqui ó, um a sobre x. Ok? Aí o segundo termo é x menos 1. Então a gente vai fazer mais um b dividido por x menos 1. Essa parte é fácil, certo? Assim. Aí depois a gente vai ter esse fator quadrático irredutível. E ele repete uma vez. Então a gente vai ter mais um cx mais d. Tá? Então, seguindo o alfabeto aqui, a gente tem um cx mais d dividido por esse fator irredutível aqui, que é o x² mais x mais 1. Ok? Agora, a gente começa com os repetidos. E no caso do repetido, a gente sabe, então vai ter que ter... Eu vou continuar aqui embaixo, ó. Aqui a gente vai ter 3 termos. O primeiro deles é com o denominador só com o x² mais 1. E aí a gente põe um d, vamos lá, ó, ex mais f. Vai faltar a letra do alfabeto, certo? Aí a gente vem mais um termo com esse cara ao quadrado. Então a gente tem o x² mais 1, só que isso aqui vai estar ao quadrado. Depois do f a gente tem o g, x mais h. E o último termo, que com ele é o cubo. H. Então a gente pega i, x mais j. Certo?
x ao quadrado mais 1 ao cubo. E a gente fica com o desafio de encontrar o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I e o J. E obviamente é um desafio muito complicado de a gente fazer, é muito difícil fazer isso sozinho, é possível, é um trabalho algébrico cansativo, mas existem alguns programas que resolvem isso com comandos simples. Então aí a gente chega num limite que é melhor levar para o computador para ele resolver. Mas aqui nessa parte é muito importante que vocês saibam fazer esse tipo de fatoração, né? A partir dos termos que a gente tem no denominador, né? O quociente, a gente separa as frações parciais, beleza? Vamos ver agora exemplos de como a gente resolve as integrais. Mas antes da gente resolver integrais, eu resolvi anotar aqui para vocês. Essa daqui é a resposta para esse caso. E se vocês quiserem verificar, é um bom exercício algébrico. Mas, como eu falei, isso aqui foi obtido a partir de um programa de computador. Agora sim a gente vai para as integrais. A gente agora vai tentar resolver essa integral, que a gente vê que é uma fração, uma função racional. E o denominador, agora a gente vai fatorar ele, né? Então a gente tem ali a nossa função, que é 1 menos x mais 2x ao quadrado menos x ao cubo, dividido pelo x vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual ao quê? 1a sobre x, certo? E agora esse termo aqui a gente vai ter dois termos, né? Um bx mais c sobre x ao quadrado mais 1, e a gente vai ter um dx mais e sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora a gente vai multiplicar, para a gente obter o a, b, c, d e e, a gente vai multiplicar os dois termos por x, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Multiplicando o lado esquerdo e o lado direito da equação, né? Vou multiplicar tudo por esse x, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui a gente elimina o denominador e fica com 1 menos x mais 2x ao quadrado menos x ao cubo. Agora esse termo aqui, ó, a gente divide pelo x e fica o a vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí a gente tem o bx mais c. A gente divide isso daqui, fica com x vezes x ao quadrado mais 1, certo? Tem um termo aqui, elimina o outro. E aí a gente tem mais o d, dx mais e vezes x. E agora a gente tem um sistema de equações para montar aqui, se a gente abrir termo a termo. Só que a gente pode fazer algumas engenharias aqui. Por exemplo, né? Como que a gente obtém esse sistema? A gente vai abrir todos os termos aqui e a gente vai ficar com a, que multiplica aqui, ó, x ao quadrado fica x na 4, mais 2x ao quadrado, mais 1. Aqui a gente vai ter mais, aqui é x ao cubo vezes x, mais x, né? A gente fica com bx vezes x, então fica bx ao quadrado, x na quarta, então a gente fica com bx na quarta, ok? Aliás, vai ficar mais fácil se a gente fizer assim, ó, bx mais c, que multiplica x ao cubo mais x, tá? Dá um passo a mais aqui. E a gente pega o mais o dx ao quadrado mais o ex. Então aqui, o que a gente pode reunir os termos, primeiro a gente vai ver quem que está multiplicando x na quarta. Quem tem x na quarta? A gente tem o a, x na quarta, e o b, x com x na quarta. Então a gente tem a mais b. Quem que tem o x ao cubo? X ao cubo não tem aqui, mas aqui a gente tem o cx ao cubo. E ali também não tem, então tem só o c. Aí o x ao quadrado.
Quem que está com x ao quadrado aqui? Ó? A gente tem 2a, certo? Aqui ó, a gente tem ó, um bx vezes x, fica bx ao quadrado, então a gente tem mais um b aqui, e a gente tem mais um d ali. Então esses aqui são os termos vezes o x ao quadrado. Vezes x, aqui não tem nada, aqui a gente tem um cx. E aqui a gente tem um ex. Então a gente tem um c mais ex. E aí, sem termo nenhum, a gente tem só o a vezes 1. Então, mais o a. E agora a gente pode escrever o nosso sistema de equações. Comparando com essa expressão aqui, quem está multiplicando x na 4? É 0. Então, o a mais b tem que ser 0. Quem está multiplicando x ao cubo é o menos 1. Então, o c tem que ser igual a menos 1. Quem está multiplicando o x ao quadrado é o 2a mais b mais d, tem que ser igual a 2. Quem está multiplicando x tem que ser igual a menos 1. Então, c mais e igual a menos 1. E o a tem que ser igual a 1. Então, agora a gente vai destrinchando aqui e acha quais são os coeficientes a, b, c, d e e que satisfazem essa fração parcial. Então vejam que a solução daquele sistema é a igual a 1, b igual a menos 1, c menos 1, d 1 e e igual a 0. Então, quando a gente faz as frações parciais dessa função racional aqui, a gente fica com o a é igual a 1, então 1 sobre x, o b é menos 1, então eu já coloco um menos aqui na frente, e o c é menos 1 também. Então eu já coloquei o menos e o menos aqui, fica 1 e 1. X ao quadrado mais 1 aqui no denominador. Aí depois a gente tem o termo ao quadrado, né? Aqui, desculpa, aqui é o quadrado. Errei aqui, tá? E aí esse termo aqui, 1 simples e depois ao quadrado. Daí a gente tem o dx, que é 1, o d, mais 0, que é o e. Então, por essa função racional, ela é igual à soma dessas frações parciais aqui, ok? E essa aqui é a ideia da técnica. Agora, o que a gente tem que fazer para resolver essa integral é separar integral de 1 sobre x dx menos a integral de x sobre x ao quadrado mais 1 dx. Aí a gente vai ter menos a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. E aqui no final a gente tem mais a integral de x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx. E essas integrais todas a gente consegue resolver. Veja aqui, ó. Aqui a gente sabe que é o ln de x, o módulo de x, né? Aqui a gente tem menos, a gente chama o x ao quadrado mais 1 de u, faz uma substituição, a gente vai ficar com menos 1 meio do ln do módulo de x ao quadrado mais 1. Aqui a gente tem aquele arco tangente, no caso é exatamente o arco tangente de x, porque aqui é 1 ao quadrado, né? Então 1 sobre 1 ao quadrado, aqui vai ficar 1, e x dividido por 1. Então pode ver lá na fórmula como a gente fica exatamente com isso daqui. E aí, por último, a gente pode chamar o x ao quadrado mais 1 de u, e o nosso du fica 2x dx. Então a gente fica aqui com um menos 1 meio, menos 1 sobre 2. E aí esse cara aqui com expoente ao quadrado vai ficar com expoente 1. Assim. Tá? E o menos vem da integração. Mas daí vocês conferem lá e aqui a gente vai ter mais uma constante de integração. E essa aqui é a nossa resposta final, ok? Então é mais trabalhosa e tal, mas a gente consegue transformar a nossa fração a nossa função racional em frações parciais que nos dão a solução da integral. Bom, vamos ver um outro tipo de substituição, que são substituições que a gente chama de racionalizantes,
Porque a gente pode fazer elas de forma conveniente a transformar uma integral que a gente não sabe resolver em uma função racional. Então ela é racionalizante. Veja, por exemplo, uma integral do tipo raiz de x mais 4 sobre x. E aí, olha só, se a gente pegar o u e chamar de raiz de x mais 4, eu vou ir direto no exemplo, tá? Depois a gente vê para entender mais ou menos como é que funciona a ideia. O u vai ficar raiz de x mais 4, então o u ao quadrado é igual a x mais 4. E o x é o u ao quadrado menos 4. Então a gente tem o dx, ele é 2u du. Ok? 2u du. Beleza. Então essa substituição, a gente vai transformar essa integral de raiz de x mais 4 sobre x dx em uma integral onde aqui a gente tem o u, certo? O nosso dx vai ser 2u du e o nosso x vai ser u ao quadrado menos 4. Então veja como essa integral aqui se torna uma integral que já é mais familiar a gente. A gente tem duas vezes o u ao quadrado e aqui a gente tem u ao quadrado menos 4 du. Agora a gente vê que em u a gente tem uma função que é imprópria, certo? Por que ela é imprópria? Porque a gente tem o grau do polinômio de cima, que é o u ao quadrado, é igual ao grau do polinômio de baixo. Então a gente vai ter que fazer aquela divisãozinha, assim, ó, u ao quadrado dividido por u ao quadrado menos 4. E aí a gente tem 1, aqui fica u ao quadrado menos 4, faz aquela subtração, aqui é 0, né? E a gente fica com 0 mais 4. Então, como é que fica essa função aqui, dado essa divisão? A gente vai pegar aqui a gente vai ter 2. Dentro da integral, a gente tem 1 mais 4 dividido por u ao quadrado menos 4, tá? A gente fez várias dessas contas aqui antes, então vocês podem verificar como é isso aqui mesmo. E agora, olha só, essa integral aqui, essas integrais aqui a gente sabe resolver, né? A gente sabe que aqui a gente tem a integral de 2. Aliás, a gente tem, vou fazer por partes. Aqui a gente tem 2 vezes. Aí eu tenho aqui, ó, a integral de du mais 4 vezes a integral de 1 sobre u ao quadrado menos 4 du. Ok? Então veja bem, a gente tem essa integral para resolver e a gente já sabe que ela é igual a 2 vezes a integral de du, né? E aí a gente pode ainda escrever como mais 8 vezes a integral do du sobre u ao quadrado menos 4. E como a gente já resolveu essa integral, a gente não precisa fazer ela de novo. A gente já sabe que ela é um meio do ln do u menos 2 sobre u mais 2 em módulo. Assim, ó, a gente tem aqui, ó, o 2u mais 8 vezes, aí a integral disso daqui é 1 meio do ln do módulo de u menos 2 u sobre u mais 2 mais uma constante de integração. Então, só que a gente ainda lembra que o u é igual a raiz de x mais 4. Então a gente vai ter que a integral de raiz de x mais 4 sobre x dx, ela vai ser igual a 2 vezes, olha só, 2 vezes a raiz de x mais 4, que era o nosso u, mais, aqui eu vou pôr até na linha de baixo aqui, para a gente poder escrever com
mais espaço, 4 ln do módulo. Quem que é o u menos 2? Raiz de x mais 4 menos 2. E aqui embaixo, raiz de x mais 4 mais 2. Fecha o módulo e soma com c. Então vejam qual que é a ideia. Aqui a gente tem como em todas as outras, uma integral que a gente não sabe resolver e transforma ela em uma integral que a gente sabe resolver. E vai ser sempre assim. Então, com isso, a gente encerra a nossa segunda parte das aulas, onde a gente aprendeu a resolver integrais de funções racionais utilizando técnicas de frações parciais. Agora é com você. Continue os estudos. O próximo nível é o nível 2 de cálculo, onde a gente vai aprender a resolver integrais de funções de várias variáveis. Também vamos aprender cálculos de equações diferenciais e também transformadas de Laplace e outras técnicas mais avançadas. O nosso curso de cálculo 1 encerra-se agora. Foi um prazer estar aqui com vocês durante todos esses vídeos e espero que vocês tenham aproveitado muito as aulas para que a partir de agora consigam resolver problemas ainda mais difíceis. Então, com isso a gente encerra o nosso curso. Lembrando que as dúvidas sempre podem ser deixadas no fórum da disciplina e essa dica que eu sempre dou para vocês, de que vocês devem procurar o fórum da disciplina e ajudar alguém a aprender um conceito, levem isso para a vida de vocês. Esse é um excelente conselho, eu aprendi e tirei grandes benefícios quando utilizei essa técnica, ok? Então, é um prazer estar encerrando esse curso com vocês, um abraço e até a próxima.